Prezados alunos, hoje a gente vai para a nossa primeira aula prática no laboratório e eu vou continuar falando sobre organização de laboratório, organização de bancada, apresentar algumas vidrarias, conceitos básicos e etc. Então tá, aqui a gente tem um laboratório químico, como eu disse, sempre com bancadas desobstruídas, uns armários para a gente guardar algumas coisas. Então vamos começar pelo começo. Isso é um destilador de água. Qual a função de um destilador? A água da Copasa que chega para a gente, a água de encanamento, às vezes é rica em alguns íons, por exemplo, cálcio e magnésio, que podem precipitar formando sólidos que podem entupir a tubulação. O uso do destilador visa remover esses sólidos e mandar para a gente uma água mais pura, para a gente poder fazer análises, impedindo que esses íons presentes na água naturalmente atrapalhem nossas reações. No laboratório farmacêutico é muito provável que vocês usem a água chamada de água Miliquet, que tem um grau de pureza ainda maior. Ele funciona como método de aquecimento e resfriamento de água. E daqui a gente tem um conector para a gente poder recolher a água. A água é recolhida nesse tipo de barril, que a gente chama de barrilete, que é um barril graduado. Esse barril graduado dá ideia para a gente quantos litros nós ainda temos. Aqui, eu não sei se vai ser possível ver, mas nós temos cerca de 1 litro. Então está na hora de providenciar mais. Torneirinha para poder remover. Tá, pia. Aqui na nossa pia a gente tem umas escovinhas que servem para poder lavar algumas vidrarias menores, as buchas. Essa é uma bucha que a gente trabalha com óleos. Então é muito difícil remover, então a gente tem uma bucha para cada tipo de tratamento que a gente faz. Sabão. Nesse canto aqui estão nossos rejeitos, que não deveriam estar aqui, mas como o nosso laboratório está em fase de implementação, eles ainda estão aqui, mas vão para o destinamento correto. É importante rotular cada tipo de rejeito que você tem, para você saber com o que você está mexendo e dar a destinação correta. A gente tem uma caixinha de vidrarias quebradas. Aqui nossa vidraria secando. Isso é um jar teste que serve para fazer testes de tratamento de água, basicamente. Algumas outras coisas de outros projetos, sempre rotulado. Uma balança aqui do lado do meu celular, que é uma balança normal. Todo mundo conhece a balança. Ligou, colocou a amostra, pesou. Isso é uma chapa agitadora magnética. Por que chapa agitadora magnética? Ela consegue aquecer e ao mesmo tempo que ela aquece, ela consegue agitar. Nós temos um visor, deixa eu dar foco nele aqui. A gente consegue regular a temperatura, por exemplo, 15,5 graus, 450 rotações por minuto. A gente tem nossa solução. Isso aqui, gente, eu estou enfiando a mão porque é água. É o que a gente chama de peixinho ou de bastão de agitação, bastão magnético. Ele é magnético, a chapa aqui também é. Então quando você põe ele dentro do becker, ele se orienta sempre para o fundo do becker e promove uma agitação adequada. Vou ligar para vocês verem. Forma aquele vórtex para garantir a agitação, e aí a gente consegue ir variando a quantidade de rotações por minuto. Gente, é sempre importante destacar a voltagem de alguns aparelhos no laboratório para evitar de queimar. Por exemplo, esse é 220, se ligar na tomada de 110, só não vai funcionar. A nossa balança é de 110. Se ligar na tomada de 220, ela vai queimar. Então a gente também sempre destaca nas tomadas qual a voltagem de cada uma para evitar de ter esse tipo de problema. Deixa eu desligar o agitador. Ok. Aqui escondidinho a gente tem um pHmetro, que é um acessório para medir o pH das coisas. Se é um pH ácido ou básico, uns tubos, uns suportes para secar a vidraria. Isso é muito importante, principalmente quando você tem essas vidrarias mais fininhas, que são menos resistentes, para evitar de bater e quebrar. Alguns balões secando. Luva, sempre bom ter luva ao alcance, porque muitas das coisas que a gente precisa vão demandar de luva. Aqui a gente tem um outro reator, um cilindro de gás, umas coisas que eu preciso colocar no lugar, e extintor. Laboratório,
sempre tem que ter um extintor por perto, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Na última aula, eu falei dos tipos de extintor. Esse extintor nosso é um extintor de pó químico do tipo ABC, que serve tanto para combustíveis sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Se fosse só do tipo A e pegasse fogo numa fiação, a gente não poderia usar porque seria só de água. Esse é um pó químico seco. Lixo. Lixo é importante para o descarte correto de resíduos, não misturar com lixo de comida e etc. Porque lixo de laboratório é lixo de laboratório, tem que ter uma destinação correta. Começa a jogar comida, começa a dar bicho, ou se jogar isso aqui no lixo comum, pode contaminar outras pessoas dependendo do que a gente está usando. Ok. As pias de laboratório geralmente são pias fundas, porque você consegue lavar a vidraria com a mão mais baixa e se cair evita de quebrar. Agora nós vamos para o nome de algumas vidrarias. Deixa eu achar uma posição boa para a câmera. E aí vou passar o nome de vidrarias para vocês. Então vamos começar pelo começo. Isso é um becker, lembra muito um copo. Tem uma graduação aqui para você ter ideia de quanto ele é, 600 ml. Aqui tem uma graduação com algumas medidas, para você ter noção de quanto que você já colocou. 500, 400, então este é um becker. Aqui nós temos uma proveta, que também tem uma graduação. Lembra muito um tubo de ensaio, mas é aberto. Ele tem esse suporte que é removível. Vou tentar focar na graduação aqui para vocês verem. Essa é uma proveta de 25 ml. Isso é um Erlenmeyer. Ele também tem um volume, umas graduações para a gente ter uma ideia de quanto que já colocou. O Erlenmeyer parece bastante uma garrafinha. Ele é usado principalmente em titulações. O becker, que parece um copinho, é muito usado para poder preparar soluções. E o Erlenmeyer para poder trabalhar com elas. Aqui a gente tem um balão volumétrico. Por que um balão volumétrico? Porque ele tem um volume conhecido e ele tem uma calibração, que aqui fala, eu cheguei a falar com vocês dessa denominação TC-TD. Então ele foi calibrado a 20 graus, como 100 ml, mais ou menos 0,1 ml. E aí você vê uma faixinha nele, que tá, não sei se vou conseguir focar nela, mas está aqui bem próximo do meu dedo,
que eu acho que fica melhor de visualizar, que é onde exatamente dá 100 ml. Então é um balão volumétrico, porque ele é um balãozinho que te dá um volume adequado. A gente encontra essas vidrarias em vários tamanhos. Aqui eu tenho um mini balão volumétrico, ele é de 10 ml. Lá, 10 ml, calibrado a 20 graus Celsius. O erro dele é mais ou menos 0,02. Quanto mais precisos são esses equipamentos volumétricos, mais caros eles costumam ser. A proveta que eu tinha falado anteriormente também é um equipamento volumétrico. Aqui tem a calibração dela, 25 ml mais ou menos 0,5. Já o Becker e o Erlenmeyer não são. Funil, um funil normal, igual todo mundo está acostumado, para fazer transferências de volumes. Um bastão de vidro, que é para poder agitar algumas soluções, e geralmente a gente trabalha com vidro porque vidro não costuma fazer parte de reação. Espátula, colherzinha na ponta, espátula aqui. Por exemplo, se você for agitar com a colher, dependendo do material dela, ou com uma espátula, ela pode reagir com a sua reação e causar a formação de coisas indesejáveis. Aqui a gente tem uma pipetinha de Pasteur, que é quase como um conta-gotas. Pega a água, puxa. Top. Enfiou, apertou, coloca dentro da água, solta. Teria dado certo se eu tivesse colocado na água de primeira. Ela tem um volumezinho escrito nela que é pra gente ter uma ideia, mas esse volume não é nem um pouco representativo. Ok, isso é um pipetador. Ele serve, essa é a pipeta de Pasteur, que é de plástico. Ele serve para as pipetas de vidro e você consegue puxar volumes de amostra líquida aqui, e nesse botão você consegue soltar. Agora eu vou mostrar aqui que é uma pipeta. Estava esquecendo do tubo Falcon. O tubo Falcon é para a gente poder acondicionar amostras e fazer alguns tipos de experimento que não exigem muita exatidão nas medidas, porque ele não é volumétrico, as medidas dele não são precisas, apesar de ter uma marcação aqui para dar ideia. O que é uma pipeta? Uma pipeta é quase como um grande conta-gotas. Ela tem um volume bem definido. Essa aqui, 5 ml, calibrados a 20 graus Celsius. Então essa aqui é uma pipeta graduada, porque ela tem várias graduações para você saber quando você já pegou 1 ml, 3, 2, vai até 5. Sei lá que zero é esse. É porque ela passa de 5. A gente consegue isso em vários tamanhos. Olha, essa aqui é bem pequenininha. Essa aqui é para 1 ml. E essa aqui é diferente da outra, que era uma pipeta graduada. Essa é uma pipeta volumétrica. Ela não tem graduação, então você consegue pegar exatamente 1 ml quando alcança essa marcação marrom aqui em cima. Mas você não consegue pegar valores intermediários. É um equipamento que também passa por uma calibração que costuma ser mais caro. Deixa eu achar aqui. De 5. Tá. Olha, meninos, achei uma pipetona aqui. Essa é uma pipeta de 25 ml. Então você consegue pegar, e ela é graduada. A gente consegue pegar vários valores dentro de 25 ml. Usando o pipetador para poder puxar. Agora, outra coisa que a gente tem no laboratório sempre é um suporte universal, que é esse suporte aqui, metálico, que tem umas garras que são para prender o que a gente vai usar. E nesse suporte a gente tem preso uma bureta. A bureta lembra bastante a pipeta,
com a diferença de que a bureta é sempre volumétrica e ela tem essa torneirinha para regular o volume que a gente está liberando, está soltando aos poucos. Tá vendo? Ela também é graduada, essa graduação dela é super precisa e aí a gente consegue regular aos poucos o volume que a gente está utilizando. Aqui temos mais umas coisas, um vidro, uma placa de Petri, muito usado para poder preparar colônias de bactérias ou fungos. Ela tem uma tampinha menor que vem aqui por cima. Você coloca o meio de cultura, fecha, pode colocar na estufa por alguns dias ou horas para poder ajudar no crescimento bacteriano ou fúngico, seja lá o que você estiver trabalhando. Vamos lá. Armários sempre identificados. Esse aqui é um armário de vidrarias. Então aqui a gente tem várias vidrarias. Olha só, balões volumétricos de volumes maiores, provetas de volumes maiores. Esse balão volumétrico é de 1 litro, se eu não me engano. 1 litro, também calibrado a 20 graus. Uns alemães menorzinhos. Uns outros equipamentos muito específicos. Isso aqui é uma grade para tubo de ensaio. Você pode colocar vários tubos em cima, tipo que está acontecendo ali com os tubos Falcon. N vidrarias. Aqui eu tenho tubos de ensaio. Consigo colocar o tubo de ensaio na grade. É aconselhado que você tenha grades para tubos de ensaio de tamanho diferente. Esse aqui, por exemplo, é muito pequeno para esse tamanho de grade, mas é útil. E aí, por hora, eu acho que é isso. Apresentei as vidrarias básicas. Deixa eu ver se tem mais alguma outra vidraria aqui. Vamos lá. Uma pera também serve para poder usar na pipeta e pegar volumes. Termômetros. Geralmente a gente usa o termômetro vermelho, porque aqueles termômetros de mercúrio ninguém merece ficar tentando enxergar a marquinha. E no vermelho é mais fácil de enxergar. Mais espátulas, pazinhas. Fitas indicadoras de pH, que são fitinhas que você enfia na solução, elas mudam de cor de acordo com o pH e você tem uma ideia do pH da solução. Não temos nada. Garras. As garras são para a gente pendurar no suporte universal e prender nossas vidrarias. A gente tem vários tipos de garra. Essa aqui ela tem 2 presas. Essa daqui tem 3. Tampinha para as coisas. Essa garra que a gente viu aqui, ela é uma garra bilateral com 2. Ela é mais fácil de prender. Eu posso prender até 2 vidrarias simultaneamente. Tá. Por hoje eu acho que é isto. Então, o que eu vou pedir para vocês é que vocês façam uma pesquisa sobre os tipos de água que a gente pode encontrar, ou seja, não só com destilador, mas outros tipos de água. Água deionizada, água deionizada, destilada, milho que, e façam uma pesquisa com o nome de algumas vidrarias e o desenho delas. E nome de algumas vidrarias, o desenho delas. E me falta uma coisa. Eu tinha falado dessa inscrição nas vidrarias TC, TD, que vocês façam uma pesquisa também sobre o que significa cada uma delas, porque apesar de eu ter falado na sala de aula, eu quero que vocês fixem isso. Então, 3 tarefas para essa aula curtinha de hoje. É isso, muito obrigado. Me mandem por e-mail, eu vou tentar confirmar o e-mail de vocês, mas se vocês não receberem nada que o e-mail voltou, é porque ele chegou. Olha só, EPIs, óculos, máscara de filtro. Quando eu estou trabalhando com aço, eu tenho que usar máscara de filtro. E é isso aí, vários tipos de óculos. Esse aqui é aconselhado para quem usa óculos.
porque ele tem essa abertura aqui que eu mostrei na última aula, para não deixar o oxigênio ficar... para não deixar a respiração ficar presa dentro do óculos e evitar de embaçar. Então é um óculos para quem usa óculos. Ah, esqueci de falar isso. Isso é uma garrafa lavadeira ou uma piceta. A gente enche de água e pode usar água para N coisas. Você aperta, sai água. Essa aqui tem água comum. Aqui a gente tem uma com água destilada. Então, dependendo do tipo de trabalho que você faz, você vai ter picetas diferentes e com líquidos diferentes. Então é isso. No mais, estou aí. Só mandar e-mail que eu ajudo vocês.